Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos indo para nossa segunda aula, último capítulo da apostila, e devido a alguns feriados e provas que aconteceram no dia da nossa aula, agora que a gente está conseguindo finalizar esse capítulo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um pouco da história da dança e sobre a dança, tá? É isso que esse capítulo vai falar. Desde a pré-história, o homem tem o costume de desenhar, esculpir e, ao que parece, devido a alguns registros, dançar. Alguns registros demonstram um grupo de pessoas se movimentando e, segundo alguns historiadores, isso está ligado a alguns rituais e cerimônias que eram feitas para atrair. Algumas coisas tinham diversos significados, inclusive a caça e os alimentos. Por essa característica que alguns estudiosos acreditam que a dança ela tem a sua origem conectada, ligada aos rituais e cerimônias religiosas. A dança ela está presente desde muito tempo, desde a pré-história, e também está ligada aos nossos ancestrais, como também os povos indígenas que utilizam das danças até hoje, e também nas tribos africanas. Nós também temos a dança presente no candomblé, que é repleta de simbologias e deriva dos costumes ancestrais religiosos africanos. E a característica principal da dança no candomblé é agradecer às divindades, chamadas de orixás. Também existem algumas danças que a gente está um pouco mais acostumado a ver. Se a gente for ver pelo Brasil, a gente tem diversos tipos de dança e cada região tem uma dança característica. Essas danças são chamadas de danças folclóricas. Aqui no Paraná, a gente tem uma dança chamada fandango. Ela é muito parecida com a vaneira do Rio Grande do Sul. Essa dança é característica do Paraná. E geralmente eles dançam batendo o pé no chão. E as mulheres usam vestidos bem longos e os homens usam bombacha. Outro tipo de dança folclórica é o baião. Assim como eu falei, cada lugar é característica. No Nordeste, dependendo da região, eles vão ter a dança que é característica lá, que é folclórica lá. A gente também tem, que é mais característica de São Paulo, ali da região Sudeste, a catira. A catira é essa dança que ficam duas fileiras de rapazes. Aqui a gente tem moças porque é uma representação da dança atualmente, mas antigamente era feita apenas por homens. E os homens ficavam uma fileira de frente para o outro e no fim das duas fileiras tinham dois violeiros que ficavam tocando. Nessa dança, os dançarinos batem o pé no chão numa batida, que forma o ritmo da música também. O frevo teve a origem dele em Pernambuco e também é uma dança folclórica. E aí a gente tem aqui, que é muito conhecido, no mês de junho, a festa junina. E na festa junina a gente dança quadrilha. A quadrilha também é uma dança folclórica. A dança é uma forma de expressão artística e tem movimentos, corporais específicos. E esses movimentos agrupados formam a coreografia. A coreografia, ela busca construir uma coerência estética, que faça sentido essa dança e que também ela possa ser reproduzida outras vezes. A coreografia de uma dança clássica, por exemplo, é diferente de uma coreografia de uma dança moderna, como também de uma dança contemporânea. A dança clássica, ela surgiu em meados do século XVII, durante o período do Renascimento, e também pode ser chamada de balé. O balé se desenvolveu com grande força na França e na Rússia. No entanto, que a gente tem vários métodos de balé, inclusive os mais famosos são o método francês da École Française e temos o método Vaga Nova, que é o método russo, tá? E também depois disso surgiram outros tipos de métodos de balé, como por exemplo o cubano, que é muito conhecido, e o dinamarquês, o americano e tantos outros. O balé pede muita dedicação por parte do bailarino, porque o vocabulário de movimentos é muito complexo. Diferente de uma dança mais livre, exige flexibilidade, graciosidade
postura e fluidez. Numa coreografia de balé, é muito importante que o bailarino reproduza os passos com maestria, e também quando é uma coreografia em grupo, é importante que sejam muito bem sincronizados. No balé clássico, a roupa que é pedida é uma roupa mais justa, que não impeça a mobilidade do bailarino. Também no balé clássico se exige o uso de sapatilhas de ponta, no qual a bailarina precisa sustentar todo o seu peso na ponta do pé. A apresentação de balé clássico, ela é acompanhada com músicas clássicas, tá? E geralmente elas contam alguma história, tem uma narrativa, como por exemplo o Lago do Cisne e o Quebra-Nozes. Na dança moderna, acontece que essa exigência técnica da dança clássica era muitas vezes questionada porque a expressão do bailarino ficava contida. Então, no final do século XX, surge então um outro modo de dançar, no qual a intensidade do sentimento do bailarino comandava a intensidade dos seus gestos. E essa era a lógica que organizava todo o pensamento da dança moderna. Nessa dança, os pés e as pernas não eram mais o foco, e sim o tronco. Se faziam movimentos de girar, se jogar no chão e torcer o tronco, pois era importante que isso fosse incorporado à prática como uma expressão de sentimento. Também houve uma renúncia às sapatilhas de ponta, na qual os bailarinos começaram a dançar descalço, e também aos tutus e roupas muito elaboradas. Isadora Duncan foi precursora da dança moderna. Ela criava movimentos naturais como andar, correr, respirar, que eram coisas que eram proibidas no balé clássico por conta das técnicas. Em meados de 1960 surge então a dança contemporânea, que continua em oposição à dança clássica e introduz aos seus movimentos as improvisações. Nesse contexto, a dança permite outras participações artísticas, como por exemplo o teatro, a performance e as artes visuais. Na dança contemporânea também não se exige um corpo perfeito para dançar. Não exige mais que o bailarino tenha flexibilidade, e sim que o corpo ofereça uma gestualidade e que, de acordo com as suas características, ele consiga se expressar artisticamente. Outra coisa diferente do balé clássico é que na dança contemporânea você não tem os passos que são definidos, passos masculinos e passos femininos. Qualquer bailarino pode executar qualquer movimento. Para a montagem de um espetáculo de dança, assim como um espetáculo de teatro, a gente também precisa da coreografia, da trilha sonora, do figurino, da iluminação e da cenografia. Vamos saber um pouco mais sobre a importância deles para uma apresentação de dança? A cenografia é o cenário, é o que compõe esse ambiente onde a dança vai acontecer. Diferente de um teatro, não tem muito a necessidade de se colocar móveis e essas coisas assim, a não ser que eles sejam utilizados na dança também. Ele não pode impedir que o bailarino se movimente, tem que ser algo fluido, né? Nem a gente pode perceber nessa imagem que o cenário aqui é apenas alguma iluminação ali no fundo. A iluminação também é muito importante, porque ela é responsável por destacar ou encobrir algumas partes do cenário. A iluminação ela é preparada previamente à apresentação. Então, a gente sempre tem na apresentação uma coisa que chama passagem de palco. Todos os bailarinos sobem ao palco antes do público chegar e acontece uma passagem de palco. Os bailarinos eles vão dançar uma vez e a pessoa responsável pela iluminação vai assistir aquela dança e ela vai pensar quais são os efeitos de iluminação que ela vai poder acrescentar nessa coreografia. Esse trabalho é feito juntamente com o coreógrafo, que vai ajustando juntamente com a pessoa responsável pela iluminação o que pode ser acrescentado nessa coreografia, que faz toda uma diferença. A trilha sonora de uma apresentação também é muito importante. Ela pode ser ao vivo ou gravada. Por último, mas não menos importante, o figurino. O figurino, ele é um traje usado pelos bailarinos
que prevê a coreografia. O figurino também ele vai posicionar o público, explicar para o público qual é a época, o que está passando ali, às vezes dependendo se é uma apresentação que conta alguma história, qual é a temporalidade disso. O figurino ele tem que ser muito bem planejado, ele é muito bem pensado, se vai ter coisas que brilham, que vão ter coisas que refletem no palco e fazem o público enxergar melhor e se encantar com a magia, né, do bailarino. E também ele precisa contribuir com essa movimentação. Não adianta de nada, por exemplo, você colocar uma túnica reta e dançar ali dentro e não colaborar com o seu movimento. Na dança contemporânea, a gente tem esses figurinos que são assim mais livres, despojados, às vezes são só uma meia, às vezes só um macacão que é da cor da pele, um macacão nude, porque ele auxilia, né, a gente enxergar essa movimentação. Bom, pessoal, então é isso. Eu peço que antes de vocês fazerem a atividade avaliativa, peço que vocês peguem a apostila e façam a leitura da página 65 até a página 76, bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!